Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana. Semana passada nós falamos de luz e sombra e essa semana nós vamos falar de um dos artistas mais comentados dentro da história da arte, o famoso Pablo Picasso. O Pablo Picasso era espanhol, nasceu em 1881, e faleceu em 1973. Ele era muito genioso, ele era espanhol, ele tinha um gênio muito forte, ele era muito enérgico. Então ele fazia diversas obras num dia só. Muitas pinturas, esculturas, gravuras, colagens. Ele era multimídia, trabalhava em vários meios. Máscaras africanas. Pessoal, o Pablo Picasso, ele ficou muito conhecido porque junto com um outro artista amigo dele, que chama-se Braque, eles criaram o cubismo. O cubismo é um estilo dentro da arte moderna em que o cubismo fragmenta os objetos. O que é isso? Pessoal, a arte moderna foi um período no começo do século XIX, no começo do século XX, onde os artistas eles estão rompendo com a representação, com os modos de representação. Antes, os artistas eles queriam representar a realidade exatamente como ela é. Então, eles tinham que pintar os olhos. Se eu vou pintar uma pessoa, eu tenho que fazer ela o mais real possível. A arte moderna, os artistas eles quebram com isso. A proposta deles é quebrar com essa realidade, porque já existe fotografia. Então, para ser mais fiel à realidade, pode-se tirar uma foto. Então, eles estão experimentando com a quebra da representação dessa realidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil. Esse daqui é uma xícara, certo? Se eu fosse representar ela num estilo cubista, o que eu ia fazer? Eu ia dividir a minha representação aqui, em dois lados. De um dos lados, eu iria fazer a xícara assim de frente. E do outro lado da mesma figura, eu faria a xícara vista assim, de cima. E eu uniria essas duas maneiras completamente diferentes, uma ela vista de frente e outra ela vista de cima, num mesmo desenho. Assim como esses retratos que tem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Nesse retrato é assim. Ele faz um retrato bem colorido, ele ousa nas cores, né? Em que imagina que você fragmenta o rosto em dois lados. De um lado, eu vou pintar o meu rosto de frente. E do outro lado, eu vou pintar o meu rosto de perfil. E aí eu vou juntar essas duas maneiras. Metade do meu rosto vai ser de frente e metade do meu rosto vai ser de perfil. Eu vou juntar na minha pintura, numa figura só. Então eu vou fazer um rosto com essa metade de perfil e metade de frente. Então o Picasso ele ousava com essas perspectivas. E às vezes ele colava o próprio material do objeto que ele estava pintando, por exemplo, uma xícara, ele ia colar as próprias partes da xícara na tela. É isso daí, pessoal. Então, a atividade de hoje, eu quero que vocês façam um autorretrato nesse estilo que eu contei para vocês. Metade do rosto de vocês de frente e metade do rosto de vocês de perfil. E muito colorido, ousem das cores. E assim vocês podem fazer com os olhos também. Um olho de frente e um olho de perfil. Certo? Tá tudo explicado para vocês no material e mãos à obra. Até lá. Até logo.